ver. Em relação à fé TJ, onde tudo começou para o Marcelo? Para mim, eu tinha talvez 6, 7 anos, e eu ia muito na casa de um amigo, ele já faleceu, chamado Wellington, tá? Íamos eu, meu irmão, o Silvio e o Carlinhos. Coisa de moleque, ali, 8, 10 anos. Sim. E a gente sempre se reunia ali, jogava videogame, na época, não sei se você chegou a pegar, tinha um Atari e tal, batia papo. E a mãe dele, a Sueli, já era testemunha de Jeová. E eu me lembro de um livro chamado Meu Livro de Histórias Bíblicas, para crianças. E é um livro de capa amarela, e eu lembro a imagem que nunca me saiu da cabeça, foi sobre o dilúvio, tá? A arca já ali, chovendo, as pessoas que não entraram na arca desesperadas, e o que não saiu da minha cabeça é a imagem que tem um tronco e uma onça, um tigre, agarrado ali desesperado. E aquilo ficou na minha mente, 8, 10 anos de idade. Uma imagem. Uma imagem do livro. O tempo passou, eu, em 1991, eu comecei a ir na igreja presbiteriana da rua Itatiba, 287, em Anchieta, no Rio de Janeiro. Me batizei. Foi o meu primeiro contato assim com uma igreja, tá? Eu já li a Bíblia, mas contato com a igreja foi assim. Me batizei, mas aí todo domingo, Mateus, Marcos, Lucas, João e Salmos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Salmos. Os livros. Só falava dali. Eu falei, mas a Bíblia é só isso? Não tem Gênesis, não tem Êxodo, não tem Apocalipse. Não, praticamente não se citava. Quero mandar um abraço para o pastor da época lá, não sei se ele vai ver, Lael Viana de Alcântara, pastor presbiteriano, pessoa de nota 1000. Amo esse pastor, foi o pastor da igreja lá na época. Mas aí eu gostava, como eu falei, de ouvir rádio, mas não rádio de música, e nessa época, anos 90, no Rio de Janeiro, de noite era uma febre, pastores pregando. Eles alugavam os horários nas rádios e pregavam. E aí eu me deparei com uma mensagem de um pastor chamado Miguel Ângelo da Silva Ferreira. Isso em 90? 91 para 92. Ok, uns 32 anos atrás. Ih, muito tempo, bota tempo nisso. Miguel Ângelo da Silva Ferreira, ele é angolano. Hoje chamam ele de apóstolo Miguel Ângelo. Na época já chamava de apóstolo. E tem uma igreja chamada Igreja Cristo Vive. É uma igreja gigantesca, tá? Um local de reunião para 7.000 pessoas. Tem um órgão lá sensacional. E o que me chamou a atenção nele? Ele, por exemplo, falava, vamos falar sobre predestinação. Então, ele fazia um sermão sobre predestinação, citando vários textos da Bíblia. Aquilo eu gostei. Falei, vou lá conhecer. E cada dia era uma pregação diferente. Vou lá conhecer. Conheci, gostei, passei a frequentar aquela igreja ali. Fui professor da escola dominical. Fui pastor, quase. Tá soltando, hein? Já tentaram me convencer a ser pastor, não quis. Eu era professor de escola dominical e era professor dos 2 filhos dele, e 2 dos 3 filhos. O Miguel Ângelo Filho, Júnior, né? E a Maria Clara, a Clarinha. Hoje já são casados e tudo. E eu fui professor de escola dominical. Aí, eu não vou entrar em assunto aqui por causa de quê, eu conheci o bispo Renato Suete. Para quem não sabe, o bispo Renato Suete, na primeira vez que o bispo Macedo ele foi preso, ele não tinha ensino superior, então ele ficou numa cela, mas deixaram ele numa cela separada e tal. Mas aquilo viralizou, principalmente aquela grande empresa de televisão, que vocês sabem qual é, Rede, focalizou muito, massacrou muito aquela imagem ali, e não tinha bispo, além dele, na Igreja Universal. E o Renato Suete, ele tinha um nível superior. Então, ele foi o primeiro bispo depois do bispo Macedo. E a ideia, o Renato Suete me contou, que ele ficou como responsável da igreja. Caso houvesse alguma outra denúncia que prendessem, ele ia ficar numa cela especial, não ia ter aquele massacre. Depois, por divergência, ele saiu e criou a igreja dele. Igreja Cristo Vive em Amor e Graça, no antigo cinema de Madureira, em frente à estação de Madureira. E ele tinha uma linguagem bem parecida com a do Miguel Ângelo. E aí eu fui lá conhecê-lo. Fui conhecê-lo, tivemos afinidade e eu comecei a ficar ali. Mas depois eu vi que também era mais do mesmo.
tá?